Olá, tudo bem? Eu sou Raul Alves, instrutor do Senac Amapá, no segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação, pertencentes à Coordenação Pedagógica 1 dos segmentos de Tecnologia, Gestão e Comércio. E hoje eu vim apresentar rapidamente uma plataforma que nós criamos no Departamento Regional do Amapá para a realização de agendamentos das salas de aulas inovadoras e dos equipamentos que compõem e estão disponíveis em cada sala de aula inovadora. É uma página que foi criada para ser utilizada online, junto com o site do departamento regional. Primeiramente, essa é a tela inicial da página. A partir daqui, para fazer o login, a entrada, nós temos dois tipos de usuário. Nós temos o usuário instrutor e nós temos o usuário administrador, que no nosso departamento regional esse setor, quem gerencia as salas de aulas inovadoras e os equipamentos é a CAEI. Então, nós temos um usuário instrutor e um usuário administrador que nós nomeamos CAEI. Aqui na tela inicial, você digita o seu login institucional, o seu e-mail institucional e a senha, tá bom? Se é o primeiro acesso do usuário, clica-se no primeiro acesso, onde você vai preencher todo o seu nome completo, o seu e-mail institucional e o número da sua matrícula. Também vai criar a sua senha, tá? Após essa solicitação, esse usuário novo que está pedindo para logar no sistema é enviado para o usuário administrador validar, aprovar ou não o seu ingresso na plataforma, ok? Com o usuário aprovado, com o usuário validado, ele pode retornar à tela inicial, apresentar o seu usuário e senha e entrar no sistema. A plataforma, basicamente, para o usuário instrutor, como aqui no exemplo da Maria, o usuário instrutor, ele pode realizar novo agendamento ou ele pode consultar agendamentos anteriores feitos. Para um novo agendamento, o usuário escolhe a sala de aula inovadora que está disponível, a data da reserva que ele vai precisar utilizar a sala inovadora e qual o turno para aquela sua solicitação. Abaixo, nós temos a lista dos equipamentos disponíveis nas salas de aula inovadora. Essas informações atuais podem ser alteradas, podem ser acrescentados ou modificados os itens, tá bom? Não há dificuldade de resolver isso. Dessa maneira, nós vamos acrescentando a quantidade de equipamentos que eu vou precisar de acordo com o parâmetro que eu indicar aqui. Vou fazer um exemplo aqui para você, tá bom? Uma sala de aula 4, do dia 28 de maio, no turno da manhã, e aqui eu vou selecionando a quantidade de itens que eu quero reservar para usar naquela sala de aula inovadora, tá bom? Depois eu clico em confirmar e gerar protocolo. Após essa confirmação, vai gerar um arquivo para o instrutor, para quem agendou, tá bom? Com um protocolo barra o ano em que foi agendado. Que esse instrutor ele pode abrir, ele pode ter acesso a esse comprovante de agendamento. É uma ressalva para ele do que foi, daquilo que foi agendado, para qual turno e a determinada sala. Isso é um comprovante. E também gera para a CAEI, para o usuário administrador, um controle de todos os agendamentos que foram realizados. Mas aqui estamos na tela do instrutor, correto? Agora, eu posso ver, por exemplo, nessa guia chamada Novo Agendamento, ou melhor, Meus Agendamentos, todos os agendamentos que eu tenho para o instrutor Maria. E aqui ele me lista por data, por número de protocolo, por sala, status e ações, tá bom? A Maria possui esses agendamentos que você está observando agora na tela. O que ela pode fazer? Ela pode imprimir o PDF da confirmação desses agendamentos ou ela pode cancelar esse agendamento. Qual o sentido de poder cancelar um agendamento? Quando eu agendo uma data, uma sala e os equipamentos dela e o turno, eu travo essa data, essa sala e esses equipamentos para aquele dia e hora. Por alguma razão, eu não vou mais precisar utilizar essa sala inovadora nem aqueles equipamentos dela. Então, eu posso cancelar o meu agendamento. Coloco, ou melhor, colocando novamente disponível
Para outra demanda de outro instrutor, essa sala, nesta data, neste turno, com esses equipamentos. Então, eu posso agendar e cancelar o meu agendamento, porque toda vez que eu agendo, eu bloqueio para aquele dia e hora a sala e os equipamentos. Ok? Posso fazer novo agendamento ou posso gerenciar os meus agendamentos. Basicamente é isso que o usuário instrutor pode fazer: logar, realizar agendamentos e cancelar agendamentos, bem como imprimir os PDFs com a confirmação do agendamento, ok? Agora vamos ver o outro usuário, o usuário administrador, que aqui nós chamamos de usuário KEI, tá? Vou trocar o usuário aqui, tá bom? E vou clicar em entrar no sistema. O usuário KEI, como você pode ver bem aqui, ele possui opções de gerenciamento. Logo de cara, nós temos aqui disponíveis na tela um dashboard com gráficos relacionados a agendamento. E eu tenho vários filtros aqui. Eu posso fazer, por exemplo, um filtro de período, tá? Vou colocar aqui desde janeiro até hoje, 28 de maio, que é quando esse vídeo está sendo gravado, tá bom? Status da reserva. Eu posso ver as reservas confirmadas e posso ver também as reservas que foram canceladas, tá? Instrutor, eu posso deixar todos ou eu posso verificar um instrutor já previamente cadastrado. Inclusive, instrutores cujo cadastro estão desativados. O instrutor foi desligado, está de férias, ok? Ele fica inativo na plataforma. Por quê? Porque esse instrutor tem um histórico de agendamentos que, por alguma razão, pode ser necessário consultá-lo, tá bom? Então, o instrutor desativado não faz cadastros para frente, mas o seu histórico de agendamentos fica salvo para o usuário KEI, o usuário administrador, a emitir relatórios e analisar situações específicas. Posso também escolher relatório por turno, posso escolher relatório por sala de aula inovadora. Vou deixar só a data aqui inicial e final, não vou marcar mais nada e vou mandar filtrar. Ele vai na base de dados, busca todos os agendamentos que foram realizados de acordo com o parâmetro que eu setei e me traz uma série de relatórios, tá? Eu tenho relatórios em pizza, eu tenho relatórios em barras, eu tenho cada agendamento que foi realizado nesse período, ok? O nome de quem agendou, se está ativo ou inativo, o número do protocolo, o equipamento que foi agendado e a data, ok? Esse relatório aqui que eu posso imprimir, relatório PDF. Eu posso imprimir perfeitamente esse relatório, como você pode ver formatado aqui nessa guia, tá bom? E aí eu clico em gerar relatório, mando para a impressora ou exporto para PDF. Assim eu posso informar os meus superiores sobre o período de agendamento, quais equipamentos estão sendo mais agendados, quais salas inovadoras são mais requisitadas. O contrário também. Poxa, chegamos à seguinte conclusão de que esse equipamento aqui, ele não é muito procurado. O que fazer para que os instrutores possam utilizá-lo mais? Ou melhor, vamos nos desfazer desse equipamento e vamos substituí-lo por um outro cuja necessidade apresenta-se maior nesse momento. Então, o objetivo de relatório, o objetivo de dashboard é analisar cenários conforme filtros temporais, principalmente, para a tomada de decisão, tá bom? O que mais que o usuário KEI ou usuário administrador pode fazer? Ele pode observar e gerenciar usuários cadastrados na plataforma, tá? Então, clicando aqui na aba usuários, eu tenho a gestão de usuários. Eu posso ativar ou desativar usuários. Quando eu crio um usuário novo, lembra que eu mostrei para você agora há pouco a criação de um usuário novo? Ele aparece bem aqui para mim, aprovar. É um usuário que acabou de fazer o seu cadastro e está solicitando para a CAEI a aprovação para poder ingressar e realizar agendamentos na plataforma. Então aparece um botãozinho verde bem aqui, aprovar o usuário ou desaprovar, tá bom? Eu posso promover usuários a administrador, a usuário KEI, eu posso resetar a senha de usuário e eu posso desativar os usuários, tá bom? Aqui você está vendo que eu tenho usuários instrutores, eu tenho usuários administradores e o status de ativo deles. Para baixo, eu tenho os usuários inativos, ao qual eu posso reativar e que também ficam guardados ali todo o histórico de agendamento desses usuários.
Eu também, enquanto usuário CAEI, eu posso verificar o agendamento dos instrutores, tá? Quem agendou, o que agendou, qual turno, eu posso imprimir o comprovante, eu posso excluir esse agendamento, tá bom? Eu sou usuário administrador, eu posso fazer uma impressão dos agendamentos, eu posso filtrar por instrutor, eu posso filtrar por data os agendamentos realizados, ok? Como usuário CAEI, eu também posso fazer um agendamento. Eu posso agendar uma sala de aula inovadora, do mesmo modo que nós vimos agora há pouco com o usuário instrutor. E, por fim, como usuário CAEI também, eu posso ver os agendamentos que eu fiz, ok? Basicamente, essa é a nossa plataforma que busca otimizar processos manuais. Como é que era feito até então esse processo? Por um grupo de WhatsApp, com solicitações manuais. Chegou no setor CAEI, que é o responsável, isso era transcrito para uma folha de papel, para um formulário impresso, e aí sim esse controle de agendamento e equipamentos era feito de forma manual. Desta maneira, nós temos a economicidade de papel, nós temos ganho de tempo, o instrutor pode fazer os seus agendamentos e gerenciá-los de qualquer lugar com acesso à internet. Nós temos a melhoria da administração e do gerenciamento pela CAEI, que é o órgão responsável dentro do SENAC, ok? Que também pode ser feito de qualquer local ou remotamente, pode ser feito por celular, pode ser feito por computador, e nós temos a economicidade de material também, porque esse relatório eu posso facilmente exportar para PDF e enviar no e-mail, enviar num documento, numa comunicação SEND, para efeito de relatório, para efeito de prestação de conta. Muito bem, essa foi a nossa apresentação do nosso agendamento de salas de aula inovadoras e equipamentos. Sou Raul Alves e estou à disposição.